Paz, Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, bom dia. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus, amém. Sábado maravilhoso para todos nós, sábado abençoado para todos nós. E eu posso fazer minha parte. Além de orar para ser um sábado abençoado, eu posso, ou melhor, eu vou entregar algo que vai abençoar ainda mais a sua vida. Vou entregar algo que Deus trouxe ao meu coração, um ensinamento para que a tua caminhada possa ser edificada, para que a tua vida possa ser transformada se ainda não foi, enfim, para que você possa ter uma vida plena na presença do Senhor e, principalmente, conhecê-lo na intimidade. Esse é o maior desejo do meu coração e creio que é do coração do Senhor também, que vocês aí que estão aí que ainda não o conhecem na intimidade possam chegar a conhecê-lo, conhecê-lo na intimidade, conhecer Deus na intimidade. Vamos lá então para a mensagem de hoje, para o vídeo de hoje, para a palavra de hoje, para o ensinamento de hoje que Jesus quer trazer aos nossos corações, e é esse aí, ó. O tema é esse, pecado eterno, pecado eterno. E o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo, tá? A Bíblia está dizendo todo. Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ou seja, o pecado, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, esse não será perdoado. Olha aqui, continua. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Amém? Glória a Deus. Aqui o Filho do Homem, lógico, ele está falando dele próprio, né? Jesus está falando dele próprio. Quando ele fala o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo. Então vamos lá. Deixa eu tomar um gole de café aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Deixa eu colocar aqui uma hipótese, tá? Judas. Judas entregou Jesus, certo? Judas entregou Jesus à morte. Ele que entregou Jesus à morte. Foi ele que mandou, que levou os fariseus lá, os soldados romanos até onde estava Jesus, tá? O peso foi tão grande para Judas, o peso foi tão grande daquilo que ele fez, que ele viu a caca que ele fez contra Jesus, que ele não aguentou a pressão, ele acabou se matando, se suicidando. Tá, beleza. Esse, ah, assim, a gente não pode ter certeza, tá? Mas eu creio que se ele se suicidou, se ele tirou a própria vida, e a Bíblia fala que os assassinos não herdarão ao reino, não herdarão o reino dos céus, o que é um suicida? É um assassino de si próprio. Assassino é aquele que tira a vida de alguém. Um suicida é aquele que tira a própria vida. Então, a palavra diz que o único que pode dar e tirar a vida é Deus. Se alguém tira a própria vida, consequentemente, esse não herdará o reino do céu. Tem muita gente que fala que não pode dizer que o suicida não vai herdar, porque pode ser por X motivo, por Z motivo, por N motivo. Meu irmão, motivo é o de menos. O ato em si, independente se a pessoa está com a cabeça ruim, se a pessoa. Não interessa, tirou a própria vida. A palavra é clara, a palavra é sim, sim, não, não. A palavra de Deus não faz curva, tá? Mas é lógico, quem condena ou quem salva é Deus. Mas se a gente for ao pé da letra da palavra, o suicida, esse não herdará. Judas se matou, com, portanto, inferno para ele, tá? Vamos lá. Agora imaginemos que Judas entregou Jesus. Aconteceu tudo o que aconteceu, Jesus foi morto, morreu, tá? E Judas se arrependeu profundamente
se arrependeu, ficou arrependido e tal. E ali ele ficou, ele orou a Deus, Pai, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aí, depois do terceiro dia, Jesus ressuscita, né? Jesus volta. E Judas está ali completamente arrependido, chorando, o coração quebrantado, arrependido, e que ele está ali mesmo, não se matou, tá? Isso é nós estamos ali trazendo uma hipótese. Com certeza ele será perdoado. Com toda certeza, se o arrependimento for de coração. E olha que ele entregou o filho do homem para a morte, ele matou Jesus, ele contribuiu com a morte de Jesus, né? A gente pode colocar também os soldados romanos ali que levaram Jesus à morte. Vamos colocar que eles se arrependeram, eles viram depois que quando a terra tremeu, quando tudo tremeu, quando tudo escureceu, e quando trovões, o chão rachou, enfim. Se aqueles soldados ali que mataram Jesus, que espancaram Jesus, tivessem se arrependido de coração realmente visto que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus, com certeza eles serão salvos, com toda certeza, porque a palavra está dizendo, né? A palavra está dizendo, deixa eu voltar aqui para a gente ver, ó, cafezinho aqui na minha mão. Tomar só um gole de café. Todo pecado e blasfêmia são perdoados. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, todo aquele que pecar contra o Filho do Homem, todo aquele que pecar contra Jesus, será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é isso? Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não será perdoada? Por que é o único pecado a não ser perdoado? Porque assim, olha só, quem que convence é o Espírito Santo. Quem que faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. Ele está fazendo a obra, é ele que faz a obra, é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo. Aquele que nega o Espírito Santo, ele nega a obra do Espírito Santo. Então, por que ele não será perdoado? Porque aquele que nega o Espírito Santo não tem como ele ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que nega a obra do Espírito Santo, aquele que peca contra o Espírito Santo, aquele que não aceita o Espírito Santo, aquele que maldiz o Espírito Santo, aquele que peca contra o Espírito Santo, não poderá nunca ser habitado pelo Espírito Santo. Não poderá. E quem não é habitado pelo Espírito Santo não tem a vida transformada. Não tem. Quem não é habitado pelo Espírito Santo não é convencido do pecado. Não é convencido. Quem nega o Espírito Santo não tem como ter a visão aberta, não tem como cair as escamas dos olhos. Quem nega o Espírito Santo não tem como quebrantar o coração. Quem nega o Espírito Santo não tem como, Deus não tem acesso, ou melhor, Deus não é que não tem, Deus não tem acesso, Deus tem acesso a todos, mas o acesso de Deus ao coração das pessoas é mediante ao quebrantamento, ela se render a Deus, ao Espírito Santo, né? Deixar ser transformada. A pessoa que não quer, essa pessoa está negando o Espírito Santo. A pessoa que realmente, e muitos morrem nesse exato momento e irão morrer pecando contra o Espírito Santo, ou seja, não aceitando o Espírito Santo, não aceitando a obra de Deus na vida, e vão para o inferno. Pecado eterno. A Bíblia diz que esse não será perdoado nem nesta era, nem na era que há de vir. Por que não será perdoado? Porque Deus não perdoa? Não, é porque não quer ser perdoado, porque não se arrependeu. Porque todo arrependimento é perdoado, genuíno é perdoado, entendeu? Mas aquele que não se abre à obra do Espírito não tem como se arrepender, porque é o Espírito Santo que convence, entendeu? Então, tá muito claro, todo pecado ele é perdoado, mas contra o Espírito Santo, negando o Espírito Santo, negando a obra dele, não deixando ele agir, não tem como ser salvo. Esse, ele arderá no fogo do inferno. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês. Vocês possam compreender e compartilhar assim quem tiver sido tocado no coração. Amém? Beijo no seu coração, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.